É na nuvem! Estamos começando o programa especial de 2025, uma retrospectiva dos fatos desse ano. É isso aí, você fica ligadinho, porque agora nós vamos falar sobre fatos que marcaram esse ano. Então, isso não mesmo. perde. O Na Nuvem começa agora. Esse ano foi maravilhoso e para começar esse programa especial de Ano Novo, eu tô aqui com uma pessoa maravilhosa, uma apresentadora de milhões aqui, o amor da minha vida, que é a Beatriz Viegas. Seja bem-vinda, meu amor. Obrigada! Fico muito feliz de estar aqui, principalmente nesse Na Nuvem tão especial. Mas eu preciso falar que tem uma pessoa muito querida que está aqui todas as vezes, que é a Sara. A Sara está aí curtindo as férias dela, vivendo, descansando, descanso merecido. Um beijo, Sara, pra você. Daqui a pouquinho ela tá de volta nos próximos, né, Nício? Brilhando aqui. Ela tá substituindo aqui, mas nós vamos falar sobre um tema muito maravilhoso, né, amor? Muito. Que é o quê? Os fatos de 2025. Vamos fazer uma maravilhosa retrospectiva aqui pra você. Então, olha, você que gostou do rolê que foi esse ano de 2025, então fica muito ligado que você vai ver o que nós vamos falar aqui hoje. E nós estamos com uma pessoa muito especial aqui hoje. Vocês vão gostar muito. A gente vai conversar bastante. Verdade. Que é o nosso convidado especial, o Joshua. Isso, obrigado pelo convite. Obrigado, Vinicinho, que esteve sempre ali no Legacy comigo. É um privilégio estar aqui com vocês. É isso aí, o Joshua ele serve ali no Legacy, né, na liderança, com jovens, e nós vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu, né, meu amigo, nesse ano 2025. Exatamente. Vários fatos importantes durante esse ano e a gente precisa falar sobre, né, porque foram realmente impactantes. Exatamente. Aquecer para o ano de 2026 vai ser maravilhoso, em nome de Jesus. Mas como esse programa se chama Na Nuvem, vamos começar então com as notícias que estão na nuvem, né? E o primeiro fato que nós vamos trazer que aconteceu em 2025 foi esse aqui, pessoal. Se liga aí na notícia. Geração Z, a Gen Z. Quem que é a Gen Z? São a geração de hoje, né? Aqui nos bastidores, pessoal, tem algumas Gen Zs aqui nos acompanhando, né? A plateia secreta. Olha, o que a Gen Z escolheu fazer, né? Ela está derrubando governos. Você acredita? Mas eles estão com protestos nas redes sociais. Será que protestos em redes sociais geram mudança? E aí, meu amigo? Meu Deus, né? Falar sobre geração Z é falar sobre uma era digital, né? Uma era pragmática que começou nesses anos 2000. E aí são crianças que nasceram com o celular na mão. Exatamente. Já nasceram na internet. Às vezes até em guerra política digital existe hoje isso, né? Protestos, hoje a gente vê esse ganho hoje de força da rede social. É desafiador, né? Realmente, né? Foram vários países que tiveram um grupo, né, de jovens que fizeram protestos online. Se organizaram, né, amor? Exatamente. De forma online para ir contra o que eles pensavam diferente e conseguiram até derrubar governos, né? Mobilizaram a internet com comentários, com lives, com ações, né? Exatamente. E isso nos leva a pensar sobre o nível da influência digital hoje, né? Muito se fala sobre influência digital, muito se fala isso sobre redes sociais, mas algo que a gente vê que com essa notícia que a gente não pode deixar de pensar é o nível, gente, o nível da influência que essa galera carrega. Verdade. Né? Hoje a gente vê aí, tocando mais uma vez no assunto dos influenciadores, né? Como esses formadores de opinião estão aí realmente formando a cabeça dessa galera jovem que está chegando e o poder que eles têm mesmo de influenciar, né, poderes políticos, no caso, e vários outros, né, movimentos que a gente vê pela internet. Né? Às vezes acontece, a gente viu aí vários casos recentemente, da justiça se mover a partir de um movimento pelas redes sociais. Exatamente. Né? Então, a gente viu aí prisão acontecendo, né? Então, quem está ligadinho aí na rede social vai saber do que eu estou falando. Então, eu acho importante a gente falar sobre isso. Eu queria saber o que o Joshua pensa, né? O que ele pensa sobre essa influência tão grande digital que as pessoas têm hoje. E às vezes nem precisa ser um influencer grande, né? Uma conta normal mesmo de seguidores isso, e consegue impactar. Você já consegue impactar vidas. Me fala um pouco, como que você pensa sobre isso, Joshua? É um desafio.
né, na verdade, é um desafio, porque as coisas mudam muito, as informações elas são instantâneas. Nós vemos, por exemplo, nos episódios bíblicos, às vezes as epístolas paulinas, por exemplo, eram cartas que eram enviadas e chegavam ao seu destino meses depois, né? Até anos, né? Hoje, com apenas um clique, a mensagem já está do outro lado, né, para o destinatário. Nós vemos também Jesus, o maior influenciador de todos. Verdade. Ele influenciando discípulos, caminhando junto. Não era pela rede social, não era por uma plataforma, era presencialmente, né? Sim. Então, é um desafio porque nós precisamos ter cuidado, medir as nossas palavras, porque às vezes as palavras dos jovens, principalmente na internet, elas têm a capacidade de ferir o outro, ou têm capacidade de nós vemos, né, um governo ser às vezes pressionado por causa de uma rede social, de algumas mensagens, né? É um ponto a se atentar nessa geração Z, principalmente. Sim. E o jovem, ele tem essa força de querer mudar o mundo, né, de hoje, né? Então, já aconteceu muito de eles irem nos anos passados para as ruas, era cartaz. Até hoje tem esse tipo de manifestação, né? Mas eu acho que isso aqui está sendo mais efetivo, porque a rede social toca muitos mais lugares do que talvez o centro de uma cidade, de uma capital, né? Então, eu acredito que tem um lado positivo também, né? Porque o povo está sendo ouvido, mas também às vezes pode ter o lado negativo, porque vem da imaturidade, né? Vem ali talvez a falta de... Né? Exatamente, Isso, falta de informação. poderosa. Mas quer se mobilizar, né? Mas foi uma uma ação que aconteceu em 2025 que surpreendeu, né? Surpreendeu. Em vários países, como Marrocos, Filipinas e tantos outros. Mas aí, a geração Z está aí, né? Então, hoje já é um público muito respeitado. Você aí que está nos assistindo, talvez é a geração Z. Que bom que você está aqui no Na Nuvem, fico muito feliz. Mas nós tivemos também outras ações, outras coisas. E a próxima notícia que nós trouxemos é ela, que está presente na vida de muita gente. Vou te perguntar, você usa o ChatGPT, meu amigo? Com certeza. Assim, a gente tem que ser realista que assim, é uma ferramenta, gente. A gente tem que entender que o ChatGPT ele veio para agregar. Exatamente. Aí fica uma pergunta, né? É substituir ou transformar? Porque tem certas coisas que a inteligência artificial não pode tomar o lugar, né? Tem jovens cristãos, por exemplo, que estão trocando o lugar de oração para conversar com um robô. Não é esse o intuito. Acredito, por exemplo, que alcançou até os altares. Né? Alguns pastores eles têm pregado, mas eles não têm feito sermões por meio de um chat GPT, mas às vezes pode corrigir a ortografia, pode corrigir alguma coisa, que é uma ferramenta adicional. Auxilia, com certeza. Né? E ela está realmente em alta. Nesses dias a gente estava assistindo algo no streaming e uma propaganda inteira feita de IA. Né? O que eu torço é para que o IA não tome nosso lugar aqui. Daqui a pouco o robô está apresentando na nuvem, não, deixa a gente aqui. Mas realmente, a inteligência artificial transformou as profissões do futuro. Então hoje, você que está aí, né, em casa, um exemplo, você quer uma receita, antes você tem que pesquisar no Google, entrar num site. Não, no chat você fala, olha, eu quero uma receita para o meu Natal, e fala talvez o perfil da sua família e pronto. Quase faz a comida para você. Não, e né? por exemplo, né, tem algumas pessoas que têm dificuldade para se organizar. Exatamente. Ele pode ser uma ótima ferramenta para organizar a sua semana, por exemplo, né? Organizar a sua semana, pode, por exemplo, você vai fazer um devocional, ChatGPT, dá uma olhadinha se está correta a minha fala aqui, a minha escrita, algo assim, mas é importante entender que Deus ele te deu o Espírito Santo. Né? E o Espírito Santo não pode ser substituído por uma criação humana. É verdade. Não é? E o IA também está redesenhando o mercado de trabalho, né? Por conta dessa adaptação, leitura de cenário, habilidade humana, serão essenciais para novas carreiras. Então, realmente, né, eu acredito que, principalmente a geração G, que se abrir para o IA, acho que ele vai conseguir muito mais espaço no mercado de trabalho futuro, né, meu amor? Você que trabalha com isso aí, recrutamento, seleção, o que você tem a dizer sobre isso? Ah, não, com certeza. Hoje a gente está falando num mundo, né, que tá começando a depender do IA. Né? A gente já depende da tecnologia muito, né? Hoje eu acho que pouca coisa vai rodar sem tecnologia, mas eu acho que quem está se atualizando aí, né, estudando sobre IA, entendendo como que a IA pode te auxiliar na sua profissão ou no que você quer fazer, independente de qual profissão seja, né? Hoje em dia a gente sabe que IA está em todo lugar, em todo lugar mesmo.
Então, essa pessoa com certeza sai na frente, né? Exatamente. Foi um boom em 2025, né? Vamos ver o que espera do IA em 2026, né? Será que vai ter os robôs mesmo, igual já está saindo aí? Vamos ver. Deus. Próximo assunto aí que também foi febre em 2025 é ele. Ah, experimentou ele? Meu Deus, muito bom, viu? E você experimentou? Você de casa experimentou aí o morango do amor? E aí, meu bem, o que você tem a dizer sobre isso? Aquele pico de glicemia, né? Na primeira mordida você vai lançar. Cara, é muito doce, realmente. Muito doce. E foi um sucesso nas redes sociais, né, meu bem? Foi, Você tem a comentar foi. sobre isso? Nossa, eu confesso que no início eu fiquei meio resistente, assim, pensei, ai, eu gosto mais do bombom, não vou comer não. Mas depois que a galera começou a hypar tanto, eu falei, meu Deus. Tinha um vídeo de reação, né? Não, mas se eu não comer esse morango do amor, eu não vou ter mais lugar no mundo. Cara, meu Tem Deus do céu, lógica, eu realmente. preciso comer. E eu acho que as pessoas têm essa sensação, né? Assim, quando tem algo muito hypado, exemplo do morango do amor, que é um simples doce, né? Mas tava todo mundo tão vidrado no morango do amor que eu senti que se eu não comesse, se eu me recusasse a entrar no hype, eu já não tinha mais espaço, porque eu não tinha mais o que conversar com a galera. Tava todo mundo falando do morango do ponto amor. da geração Z, né? Sim. Um simples morango ganhando uma notoriedade assim tão Porque a rede relevante. social fez isso, a geração rede fez social isso. fez É o poder isso. dela, né? Né? Então a gente Exatamente. tem que entender o poder dessa geração, assim, pro bem, mas também pro mal, né? O morango do amor, posso dizer que pro bem que estava delicioso, viu? Bom Muito demais. bom. Verdade, verdade. E o legal era não só ter o doce, mas a reação com o doce, né? Eu mesmo gostei muito, mas achei realmente muito doce. Eu achava que a casca talvez era um pouco mais... Grossinha. Eu me surpreendi era um mais- pouco. Eu achei que era um pouco mais... Não sei se talvez foi o que eu experimentei, mas achei que era um pouco mais leve, né? Realmente foi mais dura de morder. Mas realmente foi uma febre nas redes sociais, né? E a receita, todo mundo vendendo. E pessoas que estavam faturando muito dinheiro. Muito dinheiro, aproveitando a Nesse tempo. oportunidade. né? Genuinamente, né? Um trabalho digno, né? Nós já tivemos tantas febres, assim, eu posso dizer, né? Por exemplo, nós tivemos na época um chup-chup que ele era vendido aí nos carrinhos há Sim. muitos e muitos anos atrás. Isso mesmo. Que virou uma que febre. sumiu, desapareceu Não, depois. exatamente, Apareceu. depois sumiu. O curioso Ninguém caso, sabe ninguém desse sabe lado. onde foi parar. E também eu acredito que o morango do amor também não está nessa... Hoje sumiu, né? Não Acho sei que na o boom cidade foi que do tamanho assistiu. que agora deu uma sumida. E eu acho que a galera também transformou o morango do amor numa experiência, né? Que é o que o Nisso estava falando. Exatamente. Você tem que comprar, você tem que mostrar a embalagem. Isso. Aí depois você tem que se gravar mordendo com uma outra pessoa, experimentando, reação. né? Uma reação. E tem que ter uma reação. Se não tiver também, Aí já não também dá. não tem graça. Isso tem que ser postado também, né? Isso. Verdade, pessoal. Vamos ver o que nos espera em 2026. Qual que é o doce, hein? Será que vai ser a Uva. febre do ano? É a Qual uva, será? uva do amor, né? A manga do amor. Agora vamos aqui no caso de uma catástrofe, né? Que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, que foi um marco. Já está fazendo realmente aí um ano. Foram destruição na cidade, no estado, né? E 184 mortes com enchente lá no Rio Grande do Sul. Defesa Civil informou na quinta-feira, dia 24, que o número de mortos subiu para 184. Foi uma notícia do início, né? E realmente, né, foi um investimento de 6 milhões para reconstrução. E quantos lugares, quantas igrejas, quantas ONGs, né, se mobilizaram a mandar alimentação, né, roupas para os moradores, né? Foi um tempo muito triste. O que você tem a dizer sobre esse momento? Assim, triste, né? Infelizmente, nós vivemos esse momento como tantos outros. E eu vejo algumas pessoas mais conservadoras, os meus avós, por exemplo, dizendo, nossa, nós nunca vimos tantas catástrofes como agora, né? Sim. Mas, por exemplo, né, uma solução que a geração Z trouxe foi, por exemplo, divulgar essa informação, o que trouxe um benefício tão grande para o suporte, para dar para essas pessoas, né? Para gerar um suporte para eles. Mas, assim, fato é que a criação aguarda, os sinais estão evidentes, verdade, né? A cada dia mais. E a volta de Jesus. A volta de Jesus Está está cada vez mais próxima, né? A gente próxima. não pode negar os sinais, né? Não podemos. E realmente, né, nós até como instituição da Lagoinha, o quanto que nós nos mobilizamos para entregar mesmo, até aqui na Lagoinha Matriz, eu lembro que eu fiz uma matéria dentro da Rede Super, né, de umas entrevistas pré-culto, e o IQER da nossa igreja estava realmente mandando caminhões com muitas cestas, roupas, águas para aquelas pessoas. Então, realmente, através da internet, a informação foi propagada
e todo mundo se Olha aí, movimentou. o benefício, né? Exatamente, né? Mas realmente muitas mortes, muita tristeza mesmo, mas graças a Deus está sendo reconstruído de forma calma, mas em nome de Jesus em 2026 que não aconteça novamente, que não tenha realmente enchentes em nome de Jesus em lugar nenhum, porque é realmente desafiador. Muito triste, né? Mas o próximo agora vamos falar de outro assunto. Vamos lá, essa foi uma notícia do início e nós temos provado até hoje, gente, que é o calor. E aí, meu bem, lê a notícia pra gente. Fim do mundo, né, gente? Eu vou ter que ler esse. 2025 será um dos anos mais quentes já registrados, afirmam cientistas. Gente, não precisa nem ser cientista para confirmar. Não precisa, basta ser um ser humano. Meu Deus. Que ano quente, meu Deus do céu. O fruto do Espírito tem que vir à tona nesse momento, né? É verdade. Porque não é fácil, gente, dias quentes, eu particularmente. Não, vou dar uma curiosidade aqui sobre olha. a Bia. Ela é uma pessoa no clima normal, no ar-condicionado, e outra pessoa no calor. Com certeza, com certeza. E você nasceu em cidade fria, eu mudo até de CPF nessa hora. Exatamente. Meu carisma vai lá no pé. Eu não gosto nada de dias muito quentes, né, Nisso? Eu sou de uma cidade muito fria e tal. Então, para mim, dias quentes são dias muito ruins. Mas a gente tem que pensar no que tem ocasionado dias tão quentes assim. Teve a morte, né, também. Sim, pessoas. uma morte por causa de complicações causadas pela alta temperatura, né? Exatamente. Então, eu acho que é algo que nós precisamos refletir como seres humanos, né? Sobre essa questão do que tem causado dias tão quentes assim nesse tempo, né? Que são ações nossas mesmo, né? Aqui Claro. até o especialista confirmou que a principal causa da mudança nas temperaturas são as emissões de gases de efeito estufa provenientes de queima de combustíveis fósseis, ou seja, realmente é a ação humana exatamente, consequência da ação humana, né? Exatamente, e nós temos que nos atentar, já fica a consciência, né, referente a essas emissões, nós precisamos ter essa consciência, mas também, gente, difícil, né? Desafiador, a cada dia que passa, essas coisas acontecem com mais frequência. Eu, por exemplo, estou ali, de vez em quando, participando do nosso projeto ministerial ali do prédio, né? Sim. E nós estamos quase finalizando ali a questão do ar-condicionado, né? Que realmente é uma dificuldade, tem muita gente que fica, né, estressada no calor, eu também fico, né? Já é um sinal também que eu não quero ir para o inferno, inclusive. Ótimo, realmente que é pior, né? Não vá para o inferno, tá? Então, é um ensaio. Isso aqui nem uma fichinha, nem 1% que vai estar lá, né? É verdade, Tá bem mas pior. realmente, né? Realmente a gente tem que ter esse cuidado, porque hoje é 2025, o ano mais quente, mas os próximos anos pode ser pior. Né? É verdade. Então, realmente, sustentabilidade é um tema que a gente tem que trabalhar bastante. Com certeza. Assim, a nossa previsão, a nossa projeção é que só piore, né? Porque a gente não... existem alguns projetos, mas hoje o ser humano, a tendência é cada vez mais emissões de efeitos, né? Então, de gases, a gente precisa muito de carro, a gente precisa muito, né, de fábricas. Então, cada vez mais a gente precisa mais desses causadores aí, né, do efeito estufa. E o ar-condicionado, por exemplo, que antes era um luxo, né? Hoje é necessidade. Dentro de um carro, já não é mais um luxo, né? Hoje você vê que é cada vez mais comum. E quem sabe a geração Z aí se mobiliza com ideias criativas, talvez pensar formas e estratégias. Por favor. Exatamente. E evitar que esses problemas continuem, né, se acelerando de forma Usar a tecnologia, a IA, todo favor. IA, né? exatamente. Chat, como faço para economizar aqui, né? E não vá para o inferno. Exatamente. É muito quente. Mas o próximo assunto de 2025, que foi um marco também, você pode ler para a gente, meu amor? Aumenta pressão internacional por uma trégua entre Israel e Hamas em Gaza, né? A pesquisa fala que os apelos por um cessar-fogo se intensificaram desde o assassinato de 31 de julho, em que Terã, o chefe do Hamas, e Ismael alguém. Exatamente, que é bem difícil de pronunciar. Não vou arriscar o sobrenome. Mas realmente, né, teve um aumento de... Gente, vamos dar uma trégua, porque foram muitos mortos, né? Realmente foram muitos ataques, né? Mas o que você tem a dizer sobre isso? Inclusive, assim, é curioso o fato de que na terra do Salvador, daquele que é o príncipe da paz, não ter paz, né?
mas a Bíblia também nos menciona que ele vem para trazer a paz e também o juízo. Né? Nós vemos situações como essa e nós lembramos também das profecias na palavra de Deus, né, a respeito disso. E fato é que Israel sempre sofreu algumas guerras, algumas tribulações, mas no dia que o Senhor Jesus vier para trazer uma nova terra, um novo céu, isso tudo não passará de memória apenas, não é? Verdade, inclusive quero até fazer um convite pessoal de casa, porque nós gravamos um programa especial sobre isso, nós trouxemos 2 teólogos, foi muito legal, sobre o tema mesmo, né, da guerra entre Israel e o Hamas, e assim, um estudo teológico profundo, foi muito legal, sobre os fins dos tempos também. Convido você a ir para o YouTube da Rede Super e procurar esse programa, que foi muito edificante, né? E realmente, graças a Deus, deu uma trégua, né? Vamos orar para que de fato venha a paz, a né? paz em nome de completa. Jesus, completa. Amém. Mas foi um dos assuntos aí que 2025 foi um avanço, né? Um avanço. Vamos lá para o próximo. Vamos falar dele, Donald Trump. E aí, qual que é a notícia? Vou deixar você ler a notícia pra gente. Meu Deus. Donald Trump vence Kamala Harris e volta à Casa Branca após 4 anos. E essa ação, essa volta, chacoalhou vários lugares, né? Impactou muito. O Brasil também foi impactado, né? E realmente, olha, já tinha sido, então, o presidente, depois volta, né? E aí será que a geração Z, que já poderia voltar lá nos Estados Unidos, influenciou nisso também, né? E aí, Josh, você tem a comentar sobre isso? Fato é que hoje nós vivemos umas guerras políticas na era digital, né? Mas nós também vemos que alguns candidatos, eles acabam sendo eleitos por uma pressão populista digital, né? E é o caso desse candidato. Nós, como cristãos, assim, independente daquele candidato, nós sempre prezamos, né, pelos princípios cristãos, pelos princípios morais da família, Sim, que tanto tem se perdido nessa geração, né? Não sei se é o caso desse candidato, por exemplo, mas a gente sempre pensa de uma maneira cristã para qualquer governador que vier, né? Exatamente. E trouxe tanto, né, impacto mesmo, né, em vários países, né, impacto social, impacto do financeiro do mercado, né? Realmente foi uma surpresa voltar, porque ele preza pelo conservadorismo e aí numa época que realmente não querem pensar nesse assunto, realmente o presidente voltar à tona é realmente uma surpresa, claro, né? Até para a geração Z, que talvez tenha pensado mesmo nisso, né? No conservadorismo, realmente uma surpresa muito grande. E a geração que passou foi uma geração muito do tudo, né? A gente está vivendo um tempo do tudo ou nada. A gente percebe muito essas diferenças nas gerações. Passa uma geração que viveu demais, né? No sentido de experimentar de tudo, né? De viver um excesso em algumas áreas. A gente percebe isso, né? Que depois já vem uma geração mais equilibrada, uma geração mais rígida, vou falar uma geração, né, um pouco mais conservadora, que é o caso de agora, né? As pessoas estão querendo cuidar da saúde, as pessoas estão gostando de ficar em casa, as pessoas estão gostando ali de uma vida mais equilibrada. Então, eu acho que vem muito um contraponto à geração que passou. Então, acho que, né, no caso do governo antes do Trump, que era o governo Biden, a gente percebeu isso, uma diferença muito grande, né, entre o Trump e o Biden. E a gente percebe essa resposta, né? Exatamente. Como que o porquê, né, que agora aconteceu do Trump ser reeleito, enfim. Então, acho que essa é uma resposta da nova geração, né, e dos costumes e da forma que essa nova geração está chegando agora. Exatamente. Totalmente diferente da antiga, né? E diferentemente dos tempos passados, né, hoje, por exemplo, as campanhas políticas, elas são nas redes sociais. É verdade. Né? Antes eram os comícios, vocês lembram disso? Era um show no bairro, né? Show, aí panfleto para todo lado. Não que não exista, né? Mas hoje o show acontece de verdade nas redes sociais, né? Exatamente. E assim, tomara a Deus, né, que, por exemplo, os Estados Unidos, ele teve ali suas origens, né, antes mesmo da primeira ali Constituição, Carta da Constituição, nós tivemos os colonizadores europeus ali trazendo o protestantismo para as bases dos Estados Unidos, né?
Então, tomara a Deus que isso se restabeleça, né? E Amém. cresça cada vez mais num país que eu acho que é o primeiro, é o país com mais cristãos em todo o mundo, né? Então, tomara a Deus que venha muitas bênçãos para o reino de Deus. Amém. É isso. Nosso programa já está chegando ao fim, mas essas foram algumas lembranças de 2025. Todo ano é assim, né, pessoal? São coisas boas, coisas ruins, mas o importante aqui, vencemos. Então, se nós estamos vivos aqui, né, para viver o propósito de Deus, temos que agradecer a Deus e se preparar para um novo ano, não é mesmo? E, meu amigo, gostaria que você deixasse uma mensagem aí pro pessoal de casa, de ano novo, de esperança, né? Pode olhar aqui para a câmera 1. Maravilha. Eu desejo tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida nesse novo ano. Eu oro para que, nesse ano, a sua vida seja repleta da bondade, da misericórdia, da graça do Senhor. E você viva o melhor ano da sua vida. Não somente esse ano, mas para todo sempre. Eu tenho certeza que se você caminhar com Jesus, vai ser eterna essa alegria, vai ser eterna essa misericórdia, essa graça. Deus abençoe você nesse ano de 2026. É isso mesmo. E Maravilha. você aí de casa, né, que nos acompanha aqui no nosso Na Nuvem, nós também desejamos para você um ano maravilhoso, que Jesus direcione cada dia, né, meu bem? Cada dia, tudo que você for fazer, e que esse ano seja o melhor ano da sua história, o ano realmente de se dobrar diante de Jesus, porque eu tenho certeza que esse ano será um marco histórico da parte de Deus na sua vida. Amém. Amém. É isso aí, né, amor? E para finalizar, nós temos, sabe o quê? Vira Brasil chegando. Isso aí. Isso mesmo. Então, dia 31, você pode passar aí a virada no Vira Brasil, que é o evento aqui da nossa igreja, que vai estar em 3 estádios aqui em Belo Horizonte, do dia 31. Vai estar também em São Paulo, lá no Neoquímica, e também lá em Orlando, na Flórida. Então, participe do Vira Brasil. Venha ser, de fato, viver a melhor virada da sua vida. E é isso. Feliz 2026. Um abraço, pessoal.